Ai, que coisa, né? Gravando aqui a aula. Pelo menos de força de contato, na aula passada, eu falei. Vou relembrar uma situação de força de contato. Depois eu começo, então, força de tração, se é que eu não comecei com vocês. O Whiteboard, ele deu uma atualizada aqui no meu computador, então eu estou meio perdida no uso dele, tá? Estou começando com uma situação, lembrando vocês que são situações sem atrito, tá? Então, até a aula passada, eu coloquei um bloquinho A, não lembro quantos bloquinhos eu coloquei, mas depois eu pus um B, e em seguida, vou pôr aqui um C, tá? Eu não vou para a matemática da coisa, eu vou para a física só. E aí eu falei para vocês que em situações que a gente tem bloquinhos, a gente segue algumas etapas para resolver os exercícios. Então, a primeira etapa é a gente identificar para qual lado é o movimento, isso é, qual era o sentido do movimento. Aqui eu vou colocar uma força do lado direito, empurrando o A, e a partir do momento que eu tenho essa força F empurrando o A gente já consegue identificar qual vai ser, portanto, o sentido do movimento desse conjunto. Eu queria mexer aqui na minha tela. Então, vamos lá. Esse conjunto vai se movimentar, a princípio, para a direita. Depois que eu identifiquei o sentido do movimento, isso é, para onde está a aceleração do meu conjunto, o segundo passo que eu faço é desenhar todas as forças envolvidas na situação. Que forças eu sei que tem? Tem o peso do A na vertical para baixo, tem o peso do B na vertical para baixo e tem o peso do C também na vertical para baixo. Todas essas forças-pesos, quem é responsável é o campo gravitacional da Terra, portanto, eu tenho uma reação do peso do A no centro da Terra, uma reação do peso do B no centro da Terra e uma reação do peso do C no centro da Terra. Além dessas forças peso, nós vamos dizer que tem a força que a superfície aplica no bloquinho A, e essa força que a superfície aplica no bloquinho A também aparece no bloquinho B e também aparece no bloquinho C. E essa força que a superfície aplica, que está na vertical para cima, é a tal da força normal. A reação da força normal aparece para nós lá na superfície. Então, eu tenho a reação da normal do A, a reação da normal do B e a reação da normal do C. Lembrando que eu estou analisando os bloquinhos. E essas forças de reação que eu desenhei aqui, elas não fazem parte do bloquinho. Portanto, eu não preciso ficar mais desenhando elas. É só para eu lembrar onde é que elas estavam. Além dessas forças, existe aqui no meio alguns pares de ação e reação. Aumentei aqui minha tela. Quando o F empurra o A gente sabe que o A vai empurrar o B. Então, lá no bloquinho B, bem na superfície de contato do B com o A, onde começa o meu bloquinho B, eu vou desenhar uma seta para a direita e vou dizer que é a força do A empurrando o B. Isso é uma ação. A toda ação existe uma reação. Então, eu vou ter no bloquinho A, lá na superfície do bloquinho A, que está em contato com o B, eu vou desenhar no A uma força no sentido oposto ao AB, que eu vou chamar de BA, para ação e reação. E aqui, eu sei que cada força está em um corpo diferente, então elas não se anulam, uma está no A, outra está no B, tá? São forças de mesma direção e sentidos opostos. Quando o A empurra o B, a gente sabe que o B empurra o C. Então, bem na superfície de contato, que separa o B com o C, no bloquinho C, eu desenho uma força que eu chamo de força de B em C, F de BC. Isso é uma ação. A toda ação existe uma reação. Então, lá na superfície do B, que está em contato com o C,
eu vou desenhar de C para B uma força que eu vou chamar de força do C sobre B. É a reação. De tal forma que quando eu olho para o bloquinho A, eu percebo 4 forças no A. F, peso A, normal A, e a força de reação do B sobre o A. Desenhei o bloquinho A separado. Nele tem 4 forças, tá? Deixa eu apagar uma setinha que eu coloquei aqui a mais. Força normal A. Bom, quando eu olho para o bloquinho B, o que eu vejo? Eu vejo no bloquinho B também 4 forças. Eu vejo a força do A empurrando o B. Eu vejo o peso do B. Eu vejo a força normal no B. E eu vejo a reação do bloquinho C sobre o B. Tem 4 forças aqui. Quando eu olho para o bloquinho C, eu vejo o peso do C, eu vejo a força normal no C e vejo a força que o B faz para empurrar o C. Como o movimento desses bloquinhos são na horizontal, as únicas forças que interessam para nós são as forças que estão na direção horizontal. Por isso aqui eu passei um marca-texto aí em amarelinho nas forças horizontais. Depois que eu desenho todas as forças, o meu próximo passo é escrever as leis de Newton. Quantas vezes eu vou escrever as leis de Newton? Eu vou escrever as leis de Newton 3 vezes. Uma para o bloquinho A, uma para o bloquinho B e uma para o bloquinho C. Lembrando que eu estou falando da segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, como eu sei que o bloquinho A se movimenta para a direita, a força maior, portanto, é o F. A força resultante no A vai ficar F, que é a que está no sentido do movimento, menos F de BA, que está no sentido oposto. Essa é a força resultante, não tem mais nenhuma força na horizontal. Isso é igual à massa do A vezes a aceleração. Quando eu olho para o bloquinho B, que também se movimenta na horizontal, eu tenho 2 forças. Começando pelo F de AB, que está no sentido do movimento, FAB, menos, por que menos? Porque o FCB está no sentido oposto. Então, menos F de CB, não tenho mais nenhuma força atuando no bloquinho B, isso é igual à massa do B vezes a aceleração, tá? Tô pensando aqui em forças. Eu vou tirar a setinha aqui de cima dos Fs, porque eu estou trabalhando já com módulo, tá certo? Então, FAB, FCB. Quando eu Professora, olho, fala. aquela fórmula, a fórmula F é igual soma das massas vezes a aceleração, vale para esse caso? Eu vou chegar nela, você pode esperar só um pouquinho quando eu for resolver o sisteminha, tá? Você vai ver que eu chego nela. Quando o bloquinho C vai para a direita, a força resultante nele, só tem uma na horizontal, é o F de BC, que é igual à massa do C vezes a aceleração. Portanto, eu vou cair num sisteminha matemático com 3 equações que eu vou somar. Quando eu for somar essas 3 equações, vejam que aparece FBA negativo, FAB positivo. É uma paração e reação. Cancela. Depois eu tenho FCB negativo e FBC positivo. Também cancela. Se não cancelar, é porque eu perdi alguma força no meio do caminho, eu errei o exercício. Sobrou o que para mim antes da igualdade? F. E depois do F, MA vezes A, mais MB vezes A, mais MC vezes A. Se eu colocar o A em evidência, eu fico com soma das massas vezes a aceleração. A física acabou aqui. O resto é matemática. Significa falar que o resto é matemática. Vou aqui pôr do lado esquerdo.
Supondo que o F é 5 newtons, que a massa do A é 1, que a massa do B é 2, que a massa do C também é 2. Eu quero saber, por exemplo, F de BC e quero saber F de AB, tá? Supondo que eu queira saber isso. Agora eu só vou substituir nas equações que eu tenho quando eu olho para esse sisteminha. Então, primeiro eu vou achar a aceleração, troco o F por 5, soma das massas, 1 mais 2 dá 5. Eu acho a aceleração, 1. Depois que eu achei a aceleração, eu volto em uma das equações. Aí eu volto naquela que eu quiser para responder o problema. Para achar F de BC, eu vou voltar na equação do C. O que me diz a equação do C? A equação do C me diz que F de BC é MC vezes A. Eu tenho a massa do C, aqui nesse cantinho, ó. Ela é 2. Acabei de calcular a aceleração. É 1. 2 vezes 1, 2. 2 o quê? 2 newtons. Ah, eu quero F de AB. Posso voltar para calcular o F de AB na expressão do B. Qual é a expressão do B? F de AB menos F de CB igual, vou empurrar minha lousinha. Vou diminuir um pouquinho, tá? Igual a massa do B vezes a aceleração. F de AB eu não tenho. F de CB é o mesmo que F de BC, vale 2. A massa do B, 2. A aceleração, 1. Daqui eu tiro que o F de AB vale 4 newtons. Então, eu suponho que a partir do momento que eu estou chegando nessa expressão aqui, F igual a M vezes A, que a física acabou, daqui em diante, vocês saibam fazer o exercício, porque aí é uma questão apenas da matemática. Pegar os valores do problema e substituir na expressão. Então, até a aula passada, nós estávamos com bloquinhos em contato. Vamos falar um pouquinho da força de tração, tá? Quando é que eu vou ter força de tração envolvida aí no problema? Sempre que tiver uma corda ou um fio. E essa corda ou fio, ela tem que ser uma corda ou fio inextensível. Por enquanto, inextensível, porque nós não estamos trabalhando ainda com molas e nem elásticos, tá? A força de tração, eu sempre vou representar pela letra T maiúsculo. É uma força de contato também. Só que agora vai ser uma força de contato entre os bloquinhos e um fio. Vou começar aqui com o primeiro exemplo. Se eu não fiz isso na aula passada, então eu estou fazendo. Se eu já fiz, vai servir como uma recordação. Eu vou supor que eu tenho uma superfície, que é uma mesa, tá? Lembrando que nós estamos ainda nos casos mais simples, isso é, uma situação sem atrito, que o atrito modifica bastante a história, tá? Nessa mesa, eu vou colocar 2 bloquinhos, um bloquinho A e um bloquinho B. Vejam que eu coloquei o bloquinho A e o bloquinho B afastados um do outro. Quando eu coloco o bloquinho A e o bloquinho B sobre a mesa, já tem forças no bloquinho A e já tem forças no bloquinho B, tá? Que forças que eu sei que tem nesses bloquinhos? Se eles têm massa, tem peso. Peso do A, peso do B. Reação dessas forças-pesos lá no centro da Terra. Como me interessam os bloquinhos, eu não vou mais desenhar a reação no centro da Terra. Só quero lembrar que está lá. Além disso, tem a força normal no A e tem também a força normal no B. Reação dessas forças normais estão na superfície. Como a superfície não tem atrito e eu estou olhando só os bloquinhos, eu também não vou mais desenhar a reação entre a normal do A e a normal do B, reação com a superfície. Isso aí está parado, então não tem sentido de movimento nenhum. Vou imaginar agora que entre A e B, em laranja, eu vou colocar um fio, vou colocar uma corda.
inextensível. Embora eu tenha colocado a corda, isso aqui continua parado. Não é porque tem uma corda aí ligando o A com o B que isso está em movimento. Imaginem vocês que eu peguei uma cadeira aqui na minha casa, vou pegar uma outra cadeira, coloco aqui uma cadeira de frente para outra, tá? E pego um fio e amarro entre uma cadeira e outra. Não é porque eu amarrei uma cadeira na outra com um fio que as cadeiras estão em movimento, ok? Eu só pus um fio aí entre elas. Para ter movimento, eu vou fazer o seguinte: eu vou aplicar uma força, vou pôr aqui uma força no bloquinho B, puxando o B para a direita. O que acontece quando eu puxo o bloquinho B para a direita? Quando eu puxo o bloquinho B para a direita, o bloquinho B vai puxar a corda. E a corda vai puxar o A. Então, a corda, ela vai ter massa desprezível, ela não vai fazer parte dos problemas, a não ser para eu analisar as forças atuando nos bloquinhos. Vou pensar a corda aqui em separado um pouquinho, ó. Tá aqui minha corda, laranja, tá? Quando o F puxa o B puxa a corda. Então, eu tenho uma força do B puxando essa corda. Isso é uma ação. A toda ação existe uma reação. Então, se o B, aqui onde está encostado a corda está encostada no B nessa posição, tá? Pois aí um risquinho aqui, ó, desse lado. Se o B está em contato com a corda nessa posição, puxando a corda, porque afinal de contas ele foi puxado, a toda ação eu tenho uma reação. O B puxa a corda puxa o B. E essa força que a corda está fazendo para puxar o B é uma tração. Tá? Agora que a corda puxou o B, né? Já vi ação e reação, eu sei que a corda puxa o A. A corda vai puxar o A com uma força de tração. A corda puxa o a toda ação existe uma reação. Então, o A puxa a corda. Aqui está a reação, ó. Só que ao invés de chamar de T na corda, eu chamei de força F, B corda, F, a corda. Tá? Sempre que eu tiver um fio, o lado que tiver o fio vai ter tração. Eu não preciso ficar desenhando as cordas, tá? Por quê? Porque como a corda não vai ter massa, ela não vai fazer parte do meu problema. Ela é uma corda idealizada. Então, se eu desenhar um objeto A e dizer assim para vocês, olha, no objeto A tem uma corda na parte de cima, isso significa que eu vou ter uma força de tração para cima. Se eu falar para vocês que no bloquinho A tem uma corda para baixo, eu vou ter que desenhar uma força de tração para baixo. Se eu falar que no A tem uma corda para a direita, eu vou ter que desenhar uma força de tração para a direita. Se no A tiver uma corda do lado esquerdo, eu vou ter que desenhar uma força de tração para a esquerda. O lado que tiver a corda, no bloquinho, no corpinho, vai ter força de tração. Veja que no B... Quem? Tudo bem? Veja que no B a tração está para a esquerda, porque a corda está presa no B do lado esquerdo. Veja que no A a tração está para a direita, porque a corda está presa no A do lado direito. Eu sei para que lado é o movimento, tá? Se eu puxei o B para a direita, o B puxou a corda para a direita, o A também foi para a direita. Isso significa que meu conjunto tem uma aceleração para a direita. Depois que eu desenhei todas as forças e eu sei o sentido do movimento, qual que é o meu próximo passo? Escrever a segunda lei de Newton. Quantas vezes? 2 vezes. Uma para o A e uma para o B. Qual é a lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes aceleração.
Quando eu olho para o bloquinho A, estou olhando para ele aqui do lado direito, eu sei que eu tenho peso na vertical para baixo, normal na vertical para cima, porém o bloquinho A não se movimenta na vertical, portanto, a força resultante nessa direção é zero, eu anulo a força normal com o peso, de tal forma que sobra para mim, no bloquinho A, na horizontal, apenas a tração. Então, a força resultante no bloquinho A vai ser tração. Força resultante é igual a massa. Massa de quem? Do A vezes a aceleração. Quando eu olho para o bloquinho B, no bloquinho B, tem peso na vertical para baixo, tem força normal na vertical para cima, porém, o B não se movimenta na vertical, então a força resultante nessa direção é zero, a força normal B e o peso do B se anulam. Mas na horizontal, eu tenho para a direita o F e para a esquerda o T. São vetores de mesma direção e sentidos opostos. Aí eu tenho que pensar, eu vou fazer F menos T como força resultante, ou T menos F. O que determina qual eu vou escrever primeiro e de maneira positiva é o sentido do movimento. Como o movimento é para a direita, isso significa que eu vou escrever primeiro o F, que está no sentido do movimento, e depois eu vou escrever o T, que está em sentido oposto, com sinalzinho de menos aqui. Isso é igual a massa do B vezes a aceleração. Escrevi a segunda lei de Newton para os dois bloquinhos, eu caio num sisteminha matemático que eu vou resolver somando, tá? Quando eu for somar, observem que eu tenho um T positivo antes da igualdade e um T negativo antes da igualdade. Quando eu for somar, um é positivo, o outro é negativo, cancela. Sobrou o que para mim antes da igualdade? F. E depois da igualdade, MA vezes A mais MB vezes A. Posso colocar o A em evidência. Eu fico com soma das massas vezes aceleração. A física acabou aqui, tá? Agora vamos pensar na matemática. O exercício poderia ter dado valores para mim. Que valores o exercício poderia ter dado? Ele poderia ter dito assim, olha, o F vale 10 newtons, a massa do A é 3, a massa do B é 2. Ele quer saber a força de tração. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar a aceleração, tá? De que maneira? Trocando o F por 10, aqui já não é mais física, aqui é matemática. Somo as massas, 3 mais 2, 5, e acho a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração, agora eu vou calcular a tração. De que maneira? Eu volto em uma das duas equações. Qual equação eu vou voltar? Eu vou voltar na equação do A, que é mais fácil, tá? Posso voltar na do B, não tem problema nenhum. Mas eu vou voltar na do A, por ser mais simples. A do A me diz que a tração é a massa do A vezes a aceleração. Eu tenho a massa do A, é 3. Eu acabei de calcular a aceleração, é 2. Portanto, a força de tração vai ser 6 newtons. Veja, não é porque apareceu tração que eu modifiquei o jeito de eu resolver os exercícios, tá? Como é que eu resolvo os exercícios? Vejo o sentido do movimento, desenho todas as forças, escrevo a equação de Newton para cada um dos bloquinhos, caio num sisteminha matemático, onde eu somo as equações desse sisteminha. Aí eu substituo pelos valores que eu tenho na situação. Vou pegar mais outros vários exemplos com força de tração, tá? Vou subir aqui minha tela. Tudo bem até aqui, pessoal? Compreensível o que eu estou fazendo? Sim, prof.
Sim? Então tá bom. Vou pegar mais uma situação aqui, só que eu vou diminuir minha tela, porque aí eu vou querer um pouquinho a participação de vocês agora nessa minha outra situação, tá? Ainda é força de tração. Imaginem vocês que eu tenho, vou pegar aqui uma forma geométrica. Ah, ele já desenhou. E lá. Vou pegar essa forma geométrica que está aqui. E suponha que isso aqui seja uma roldana. E essa roldana está num aparato experimental, né? Tem um negocinho suspendendo ela. E ela está presa no teto. Então, tem uma roldana, ok? Nessa roldana, eu vou passar uma corda. Vou lá. Tô passando uma corda aqui na roldana. Essa é uma rodinha. Do lado direito da roldana, eu vou pendurar um bloquinho, que eu vou chamar de bloquinho A. E do lado esquerdo o A, do lado direito o B. Não tem atrito, tá? Tudo idealizado, sem atrito. A corda não estica, tudo bonitinho. Pergunto a vocês, esse conjunto está em movimento? Quero uma resposta. Ele está em movimento? Sim ou não? Não, Quem disse não? Murilo. Por que não estaria em movimento, Murilo? Porque os quadrados estão mais ou menos do mesmo tamanho, então eles estariam se balanceando. Não necessariamente, eles podem ter o mesmo tamanho e um ser ferro, o outro ser isopor. E aí? Se um fosse de ferro e o outro de isopor? Aí estariam em movimento, porque um ia subir e o outro ia descer. Então o que eu preciso saber para eu deduzir se isso está em movimento ou não? A massa de cada um deles? Muito bem. Qual é a consideração para isso estar em movimento? Precisa ter um deslocamento em algum sentido? Sim, mas a consideração em relação à massa. Que eu tenho que falar sobre as massas para saber se isso aqui está em movimento. Alguém sabe me dizer o que eu tenho que falar sobre as massas para saber se isso aí está em movimento ou não? Se uma é mais pesada que outra? Se um tem mais massa que o outro. Quem falou comigo foi? Alisson. Alisson. Supondo, aqui eu vou supor, que a massa do A é 7 e a massa do B é 3. Isso vai estar em movimento? Sim ou não? Sim. Não tem atrito, tá? Sim ou não? Sim. Para onde vai ser o movimento? Em direção do A, né? O A vai para onde? Pra Pra baixo. baixo. O A vai para baixo. Muito bom. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Um movimento do A é para baixo. Isso é, ele tem uma aceleração para baixo. E o B? O B vai pra cima. O B vai para cima. Por quê? Porque eles estão conectados pela cordinha que está segurando os pesos. Muito bom, eles estão conectados pela cordinha. Então, quando o A desce, ele puxa a corda. E a corda puxa o B. É isso que está acontecendo, tá? Então, eu já sei o sentido do movimento. O que eu vou fazer depois que eu desenhei o sentido do movimento, gente? O que eu faço agora para resolver o problema? Eu quero saber a tração na corda. Essa é a minha pergunta. Quanto vale a tração na corda? Já desenhei o sentido do movimento. Qual que é o próximo passo que eu tenho que fazer? Eu sigo uma sequência. Qual que é o que eu vou fazer agora? Bom, a gravidade na situação do A é negativa? Positiva? Negativa? Como assim? Tá, porque o A tá indo para baixo, né? E o B tá indo para cima. Então a gravidade no B é para cima?
A seria Terra não tá aqui negativa, né? embaixo? Porque ele... A Terra não está aqui embaixo? Não é a Terra É, que é então. responsável pela gravidade? Não é porque o objeto tá indo pra cima. Eu achei que a gravidade poderia ser. Mas o que é que está fazendo o objeto B ir para cima? Acorda. A corda, não é a gravidade. O que a gravidade quer fazer? Puxar os dois para baixo? Puxar os dois para baixo. O que significa que se eles têm massa, eles têm uma força para baixo. E que força é essa que eles têm para baixo? O peso. E o peso não depende da corda. Então, o A tem peso e o B tem peso. A reação do peso está lá na Terra. Tem mais força aí, não tem? Eu estou desenhando as forças agora. Que outra força que eu vou ter que desenhar? Não é só peso. Qual outra força que eu vou ter que desenhar, pessoal? Eis a questão. Tem normal? Sim ou não? Tem? Eles estão em cima de alguma superfície? Quando é que tem normal? Para a força normal aparecer, gente, tem que ter uma situação muito específica, pelo amor de Deus. Qual situação é? Eles estão pendurados, Ingrid. Então, eles não estão em cima de superfície. Ótimo, Ingrid. Tem normal, Ingrid? Não. Afirma, Ingrid. Não põe uma interrogação no final. Não tem normal. Quando é que tem a normal? Vai ter a normal se eu tiver uma superfície, gente, e o bloquinho estiver em contato com a superfície. Eles estão pendurados. Para eles estarem pendurados, tem que ter uma força para cima, sim ou não? Se não tiver uma força para cima, gente, eles estão em queda livre. Concorda? Ó, corta a corda. O que acontece com dois bloquinhos se eu cortar a corda? Só tem peso, eles caem. Não é isso? Eles estão caindo? Eles estão em queda livre? Eles não estão em queda livre. Se eles não estão em queda livre, é porque tem alguma coisa que está segurando eles aí em cima, nessa posição. Que coisa é essa que está segurando eles aí em cima? Beleza, Ingrid. É a força da corda que está presa lá na bola azul, que é a roldana. Tá certo? Então, quem é que está suspendendo o A? É a corda que está suspendendo o A. Portanto, eu tenho tração aqui para cima. Lembra que eu disse, onde tem corda, tem tração? Eu falei isso, gente. Se a corda está na parte de cima, tem tração para cima. Se a corda está do lado direito, tem tração do lado direito. Se a corda está do lado esquerdo, tem tração do lado esquerdo. Eu falei isso agora há pouco. Então, tem corda em cima do A, tem tração na parte de cima do A. Tem corda na parte de cima do B? Tem. Então, tem tração na parte de cima do B. Tem forças na roldana? É claro que tem. Mas eu estou analisando o que nos meus problemas? Eu estou analisando a roldana? Eu estou analisando a corda? Eu estou analisando o teto ou estou analisando os bloquinhos? O que eu estou olhando quando eu olho para um problema desse tipo? Estou falando desde o começo das leis de Newton. Eu estou olhando bloquinhos. Eu já dei o passo a passo para vocês. Desenho o sentido do movimento. Desenho as forças. Pessoal, se vocês não souberem desenhar as forças, vocês vão tomar um nabo no segundo ano que vai ser catastrófico com vocês, hein? Eu tô falando muito sério, tá? Tem que saber desenhar as forças. Porque depois vocês vão começar a ter aula de eletricidade básica. Vocês vão ter que desenhar a força. Vocês vão ter aula
de mecânica aplicada. Tem que desenhar força. Se vocês não souberem desenhar força, como é que vocês vão conseguir pensar numa prateleira em equilíbrio para segurar um micro-ondas? Se vocês não sabem nem a força que está atuando na prateleira. Aí lascou-se mesmo, né, Laurinha? Pensa, vocês têm que fazer projetos, gente. Vocês são técnicos. Aí lascou-se, né? Vocês são técnicos. Isso tudo que eu estou falando faz parte do curso técnico de vocês, tá? Principalmente essa parte de leis de Newton, que vai chegar lá o professor de mecânica aplicada, ele vai dizer, olha, eu tenho uma prateleira aqui está a parede, aqui tem um pino, aqui tem uma corda, tá certo? Eu quero saber qual é o ângulo que essa corda tem que formar com essa prateleira, para quando eu colocar um objeto aqui em cima, essa prateleira não caia. Vocês vão ter que saber isso, gente. Estática. Tem que desenhar força. Senão vocês estão ferrados. Ah, não vai saber que tem fio, tem tração? Tem que saber, ó. Tem fio, tem tração. Onde? Onde está o fio, ó? O fio está aqui, tem tração aqui. O fio vai se suspender a prateleira. Vai ter o peso do bloco? Vai ter o peso do bloco. Vai ter o peso da prateleira. Vai ter a força do pino segurando na parede. Afinal de contas, tem que ter um pino aqui, né? Senão, isso cai. Então, muito espertos aqui. Nada de dormir, pelo amor de Deus. Depois vai chegar lá para o Michel e vai falar, não, a Glaucia não falou isso, não. A Glaucia não ensinou a desenhar forças. Ah, pega vocês pelo pescoço, tá? Porque depois, no segundo ano, a minha aula vai andar junto com a aula do técnico. Ele vai estar falando em forças, eu vou estar falando em forças também. Vai ter que saber decompor? Vai ter que saber decompor. O professor do técnico já espera que vocês cheguem lá sabendo decompor os vetores força. Tá bom? Sabendo onde está o peso, que o peso é sempre para baixo. Ninguém vai desenhar o peso para cima de um bloquinho. Senão vocês vão estar ferrados. Ah, vou desenhar as forças no bloquinho. Aí eu desenho lá o bloquinho, e aí eu coloco o peso para cima. Pois, mas a terra não está aqui embaixo? Pera lá, né? Tem que saber as forças que estão desenhando e os nomes que a gente dá para essas forças todas, ok? Depois que eu desenhei todas as forças, o que eu faço? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Quantas vezes eu vou escrever isso? 2 vezes. Uma para o A e outra para o B. Tá, mas aqui eu vou anular alguma força? Aqui eu não vou anular nenhuma. Olha para o A. O A tem um movimento na vertical. E na vertical, no A, tem 2 forças. O peso para baixo e a tração para cima. E elas não são do mesmo tamanho, porque se elas forem do mesmo tamanho, eles estão parados. O A está parado. Uma delas tem que ser maior para que o A possa descer. Qual é maior, gente? O PA ou o T? O peso ou a tração? Bloquinho A. Qual das 2 forças é a maior? Isso, Isa, o peso. Afinal, ele está indo para baixo, então o peso tem que ser maior. Peso do A, só que tem uma tração aqui em cima. Vetores de mesma direção e mesmo sentido, eu subtraio. Então, PA menos T igual a massa do A vezes a aceleração. Agora eu vou olhar para o B. Olhando para o B. O movimento do B é para cima. Ok? Se o movimento do B é para cima, no B tem 2 forças. Tração para cima e peso do B para baixo. Vetores de mesma direção e sentidos opostos. Eu subtraio. Do maior eu tiro o menor. Quem é o maior? A tração ou o peso do B? Quem é maior? Isso, Vini. Tração. Isso mesmo, Gabi. Por que que a tração? Porque o B está subindo. Então, a minha expressão vai ficar tração
menos peso do B igual a massa do B vezes a aceleração. Só dá para escrever essa força resultante se tiver desenhado as forças nos bloquinhos. Se não desenhar as forças nos bloquinhos, não dá para deduzir isso aqui. O que eu faço agora? Acabou a física. Sobrou matemática. Eu vou resolver o sisteminha. Como? Somando. Vejam que quando eu somar, eu tenho um T negativo antes da igualdade e eu tenho um T positivo antes da igualdade. O que vai acontecer com essas trações? Eu vou cancelar. Pessoal, eu vou desligar o meu microfone um minutinho só para pedir para o meu filho o carregador antes que acabe a bateria e eu fique sem conseguir prosseguir a aula. Só um minutinho que eu vou dar uns gritos aqui em casa. E aí, para não ensurdecer vocês. Tudo bem. Pronto, já dei meus gritos aqui em casa. Cancelei as trações. O que tem antes da igualdade? Olha o que sobrou antes da igualdade. Antes da igualdade, tem duas forças que sobraram. Sobrou o PA positivo e sobrou o PB negativo. Vou ligar meu computador aqui na tomada antes que eu suma da vidinha de vocês. Vai ser muito triste se eu sumir da vidinha de vocês. Aí, sobrou para mim PA menos PB. E do lado direito, MA vezes A mais MB vezes A. O mesmo que a soma das massas vezes a aceleração. E alguém disse para mim que o que fazia movimentar isso era a diferença dos pesos. Eles tinham que ter pesos diferentes. Se o PA e o PB forem iguais, PA menos PB dá quanto? Dá zero. Aí a aceleração é zero? Sim, mas a aceleração zero pode significar duas coisas. Equilíbrio, isso é, eles parados, ou eles em movimento uniforme. Mas aí, para eles entrarem em movimento uniforme, alguém deve ter dado um peteleco neles para um descer e o outro subir. E aí eles vão por inércia, tá? Acabou a física. Agora, para achar a tração, o que eu vou fazer? Vou substituir valores. Cuidado, peso é massa vezes gravidade, tá? Então, MA vezes G menos MB vezes G. Soma das massas vezes a aceleração. Quanto vale a massa do A? 7. Gravidade, 10. Massa do B, 3. Gravidade, 10. Soma das massas, 7 mais 3. 10 vezes A. Daqui eu tiro 70 menos 30, que dá 40, que dividido por 10 vai dar 4. Eu achei a aceleração. Mas o problema não quer a aceleração. O problema quer a força de tração. Para achar a tração, eu tenho que voltar em uma das duas equações. Por isso, eu preciso escrever as equações. Qual equação eu vou voltar? Eu posso voltar na equação do A. Se eu quiser, posso voltar na do B também? Tanto faz. Qual era a equação do A mesmo? PA menos T igual a massa do A vezes a aceleração. Peso do A, eu já calculei, ó, o peso do A é 7 vezes 10, que é 70. Tração eu não tenho. Massa do A, 7. Aceleração, eu acabei de calcular, é 4. Daqui eu tiro, então, que a tração, que é 70, aqui não, perdão, peso, que é 70, menos 7 vezes 4, dá 28. Vou passar o T para o outro lado. Eu fico com 70 menos 28. E 70 menos 28, isso vai me dar 42. Daqui dá 50, isso, 42 newtons. Tá? Vou conferir se eu não fiz nada errado. Olha o que eu vou fazer. Qual é o peso do A? Eu vou marcar aqui em azul clarinho, tá? Qual que é o peso do A mesmo? O peso do A é 70, que é a massa do A vezes a gravidade. O peso do A é 70.
Estou marcando ali no meu desenho, ó. O peso do A é 70. A tração que está aqui em cima é 42. 70 é maior do que 42. Então, o peso vai puxar o bloquinho A para baixo. Olha no B. Para cima, a tração é 42, porque eu acabei de calcular a tração, 42. E o peso do B? O peso do B está aqui, ó. É 3 vezes 10, que é 30. 42 é maior do que 30. Portanto, o B vai subir. O A desce, o B sobe. Ok? Eu tô brava com vocês hoje. Tô muito brava com vocês. Ô, professora, Oi. eu não entendi uma coisa, por exemplo. Por que que em uma das cordas você adotou um sentido de movimento e na outra você adotou outro? Porque tá acontecendo o que nesse caso? Uma tá indo para baixo, a outra tá indo para cima, porque uma é mais pesada que a outra? Sim, Anjo, por causa disso. Ah, e por isso que você fez isso daí, né? É. Ah, Eu não entendi. coloquei um passo a passo para vocês. Quando eu quero resolver um sistema de bloquinho, eu tenho que olhar para onde é o movimento. Depois eu tenho que desenhar as forças. Depois eu tenho que escrever a segunda lei de Newton. Depois eu tenho que cair num sisteminha matemático, onde eu vou somar. Eu estou fazendo sempre as mesmas coisas, só estou fazendo situações diferentes. Porém, sempre as mesmas coisas. Gabriel, não precisa se desculpar, não. O professor tem direito de ficar bravo com o aluno também, tá? Não é só vocês que têm direito de ficar bravo com o professor, não. Bom? Ô, professora, Oi. a senhora pode ir lá naquele exercício onde tem lá atração, fazendo favor? O anterior é esse, porque esse aqui tem tração. O anterior. O anterior, que é este daqui. Eu tenho que pôr tela cheia. Você vai tirar print? Não, vou tirar uma dúvida. Hum. Por exemplo, né? Tá tendo uma força, tá sendo aplicada no. Não. Por que não tem nenhuma força sendo aplicada no bloco A? Porque Não, eu tô sim. puxando B. Eu tô puxando B. Eu não tô puxando A. A força que está sendo aplicada é aquela da direita? É o F. Eu puxo B. Certo? Tô puxando B, ok? Se eu puxo B, o que o B faz? O B puxa a corda. E a corda puxa o A. Então, a força que está sendo aplicada no A seria TBA, se fosse falar? Eu não vou chamar de TBA, porque não é uma corda só. Mas se quiser chamar de TBA, pode chamar. É o fio que liga A e B. Pode chamar de TBA, de TAB, de T1, de T2. Pode dar o nome que você quiser. E como reação, o A exerce outra sobre ele. O A exerce na corda. Olha a figura aqui do lado, ó. O A exerce na corda. É força de contato, por favor. Tá? O A não está em contato com o B. O A está em contato com a corda. A corda puxa o A. Ok? Ação. O A puxa a corda. Reação. Só que você viu que eu pus um X aqui, ó. Por que eu pus um X aqui? Porque a corda não está entrando no problema. Ela não entra nas minhas equações da lei de Newton, ó. Quem que entra no meu problema? Eu estou estudando o quê? Eu estou estudando bloquinhos. Tá? Tudo bem que a corda está puxando ele, mas eu estou olhando só as forças que estão atuando nele. Eu não estou olhando a força que está na corda. Ó, o B tem uma tração para cá, ó. Por que o B tem uma tração para cá, para a esquerda? Você sabe me dizer? Mas essa não é uma força que o A está exercendo na corda? Essa tração do B aqui, jamais, pelo amor de Deus. Jamais. O A não está puxando o B. De jeito nenhum. Você acha que o A está puxando o B? Não, professora, agora eu tô confuso. Mas me diz, você acha que dois bloquinhos presos por uma corda, quando eu puxo o B puxa a corda puxa o A. Por que eu desenhei uma tração para o lado esquerdo no B, então? Tem um motivo para eu ter desenhado. Sim ou não?
Tem, mas eu Qual não é o sei. motivo? Então, não sei, professora. Ah, tira a corda, então, ó. Tira a corda. O que acontece se eu tirar a corda? Aí acabou as forças, né? Acabou, não. Eu Não, continuo não. puxando o B, Mas não vai puxar o A, né? mas não vou puxar o A. O B vai ter uma aceleração maior. Por quê? Porque ele quem vai estar. Ele não vai ter que exercer a força na corda que vai puxar o A, né? Então, a partir do momento que eu coloco a corda, o que a corda faz? Puxa o A. Além de puxar o A, Aí desacelera o B. desacelera o B. Para desacelerar o B, então a corda está fazendo uma força de tração aqui no B. Ela desacelera ele, não é? Ah, então, essa força aí é que a corda tá exercendo no B, né? Que tá É a puxando ele pra tração, trás. que é essa aqui, ó. A força do B na corda, corda no B. Ação e reação. Ok? Faz Ah, sentido para você? agora faz sentido. A corda tá puxando pra trás o B e pra frente o A, né? Na verdade, ela não está puxando o B para trás, ela está tentando segurar o B. É, eu quis dizer isso. E aí, ao tentar segurar o B, ela está aplicando uma força no sentido oposto ao do movimento, mas ela não para o B. Né? Eu puxo o B puxa a corda puxa o A. A corda faz uma baita de uma diferença aí, porque se eu tirar a corda, o B se movimenta livre. E aí, com essa força F, ele vai ter uma aceleração diferente do que se eu colocar uma corda e colocar o A. Ok? Agora entendi, professora. Agora Jóia. ficou claro. Agora eu vou pôr mais uma situação. Quero ver se você entendeu nessa outra situação aqui que eu vou pôr, ó. Vai prestar atenção agora nessa outra situação. Eu adoro inventar situação, gente. Então, vamos lá. Olha a situação que eu vou pôr agora. Uma mesa sem atrito. Coloquei um bloquinho em cima da mesa. Bloquinho A. Pergunto a vocês, que forças tem no bloquinho A? Tem peso pra Tem baixo, peso para baixo? normal, Por que que tem normal? porque ele tá em contato com a superfície, né? Então, Joia. Porque ele está em contato com a superfície. Tem mais alguma força nele? não. Não. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui um aparato. Isso é, vou colocar uma roldana na beirada da mesa. Vou pegar uma corda, vou prender a corda no A, vou passar essa corda na roldana, a corda vai ficar pendurada, na outra extremidade, eu vou pôr um bloquinho B. Não tem atrito. Isso está em movimento ou está parado? Eu acho que. Ah, não sei, professor. Ah, não, acho que tá parado, né? Porque você não colocou nenhuma setinha aí. Ah, só porque eu não coloquei setinha? Ah, professora, A eu acho. setinha não sou eu que vou colocar, são vocês que vão colocar na hora do exercício. O Mas exercício não vem com setinha nenhuma, gente. E aí? Tá parado ou tá em movimento? Ah, professora, eu não sei. Porque depende do peso. Do peso não, da massa, né? Massa de quem? Dos blocos. Não. Isso tá em movimento. Não depende das massas. Isso, Isa. O B puxa o A. Sempre o B, o que está pendurado, vai puxar o A, se não tiver atrito. Ah, o A poderia ser um elefante e o B poderia ser um saco de batatinha Ruffles? Sim. O saco de batatinha Ruffles iria puxar o elefante, porque não teria atrito entre o elefante e a superfície. Tá? Só vai ter a possibilidade disso aí estar parado se houver atrito na superfície. Que eu estou em situações idealizadas, porque se eu começar com atrito, aí vocês vão surtar, tá bom? Tem movimento, sim. Agora eu vou começar a desenhar as setinhas. Como que é o movimento? Alguém sabe me dizer como vai ser o movimento? Se isso está em movimento? Como que é o movimento disso daí? Para baixo? A e B para baixo, Isa?
O A tá para a direita e o B vai para baixo, né, professor? Isso. O B para baixo. Joia. Agora eu vou desenhar setinhas, ó. Que setinhas que eu vou desenhar? Do movimento, ó. O B vai para baixo, então ele tem uma aceleração para baixo. E o A vai para a direita. É importante eu saber isso? É, porque é o sentido do movimento que me diz quais forças são maiores. Agora que eu desenhei o sentido do movimento, eu vou terminar de desenhar as forças. Eu sei que vocês me falaram que no A tem peso e tem normal, beleza? Só que no A tem mais forças. Que outra força que tem no A? Tração Para onde? para a direita. Por quê? Que ele está sendo puxado para a direita. Isso. A corda está do lado direito, ele está sendo puxado para a direita. Então tem tração do direito. Do lado direito. E no B, tem forças no B? Tem tração para cima, né, professor? Tem tração para cima, porque se não tiver tração para cima, o que acontece? O bloco A não vai para a direita, né? Eles não vão ficar ligados. O bloco A não vai para a direita? Isso mesmo, Ingrid. O bloco B despenca. Ele cai. É uma queda livre. Por que que ele cai? Porque tem o peso dele para baixo. Certo? Peso para baixo, tração para cima. Ele só não está em queda livre porque a cordinha está ali suspendendo ele, fazendo com que ele não caia com a aceleração da gravidade G. Desenhei todas as forças, todas as setinhas. O que eu vou fazer agora? Escrever a lei de Newton. Qual é a lei de Newton? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Só que eu vou ter que escrever para o A e vou ter que escrever para o B. No A tem 3 forças, certo? Tem 3. Quais são as 3 forças do A? Normal, peso e tração. São 3. Mas 2 delas se anulam. Vocês sabem me dizer quais que se anulam? Normal, não. É normal e o... É meio difícil falar que o peso anula normal. Pode falar isso? Anula. O peso anula normal. Ele tem um movimento na vertical? O A? Não. Se ele não tem movimento na vertical, é porque a força resultante na vertical é 0. Então, o peso anula normal. Sobrou quem, então, como força resultante no A? Tração. Tração. A tração é igual à massa do A vezes a aceleração. Agora, vamos olhar o B. Tem 2 forças no B. Anulo alguma delas? Não, professora. Não. Por que não? Porque ele está em movimento, né? Movimento para onde? Para baixo. Na vertical, para baixo. Sim. Tem 2 forças na vertical, PB e T. Vai ficar PB menos T ou T menos PB? PB menos T. Por quê? Porque o sentido do movimento está para baixo, então PB é positivo e como T tá para cima é negativo. Isso mesmo. Ingrid, é o contrário. O B não está descendo. Se o B está descendo, é porque o peso que está para baixo é maior do que a tração que está para cima. Para o B estar subindo, a corda tinha que puxar ele para cima, e para a corda puxar ele para cima, tinha que ter alguma força puxando o A. Eu não tenho nenhuma força puxando o A, tá? Então, a expressão fica PB, que está no sentido do movimento, menos a tração, igual a massa do B, vezes a aceleração. Tá? Caí num sisteminha matemático com 2 equações que eu vou somar. Quando eu for somar, vejam que eu tenho um T positivo e um T negativo. Some. Sobra o que para mim? PB. Sobrou só PB. PB é igual a MA vezes A mais MB vezes A. Então, PB é igual a soma das massas vezes a aceleração. Veja, não depende do peso do A. O A pode ter 1000 quilos e o B ter 10 gramas. Isso se movimenta.
O peso do A não interfere, a não ser que tenha atrito. Não tem atrito, gente. Então, se não tem atrito, o corpo que está pendurado sempre vai puxar, independente da massa do A e do B, tá? Eu não dei valores para as massas, mas vamos supor, ó. Estou supondo. Massa do A, 80. Massa do B, 20. Tá? Aceleração da gravidade, 10. E eu quero saber a tração. Quanto vale o peso do B? O peso do B é a massa do B vezes a gravidade. Soma das massas vezes a aceleração. A massa do B é 20. A gravidade é 10. Soma das massas, 80 com 20 vai dar 100. Daqui eu tiro que 200 é igual a 100A. O A é 2. Não dependeu do peso do A. O A pesa 800 newtons. Mas os 800 newtons não entram em lugar nenhum. Tá, mas eu não quero aceleração. Eu quero a tração. Eu volto em uma das duas equações. Posso voltar na do A, posso voltar na do B. Vou voltar na do A, porque é mais fácil. Tá? Vou voltar nas duas, ó. Tração é igual a MA vezes A. A massa do A, 80. Aceleração, 2. Então, a tração vai dar 160. Se eu quisesse voltar na do B, peso do B menos tração, igual a massa do B vezes aceleração. O peso do B é a massa dele vezes a gravidade, então é 200. A massa do B é 20. A aceleração eu calculei é 2. Daqui eu tiro 200 menos T igual a 40. 200 menos 40 é o T. O T, portanto, vale 160 newtons. Os mesmos 160, afinal é a mesma tração. Beleza? Vou pôr mais uma situação. Tira print da tela, porque eu tenho mais 15 minutinhos de aula e eu quero fazer mais uma situação, tá? Quem estiver copiando, tira print, depois copia. Na verdade, são 14. Oi? Na 14? verdade, são 14. Então tá bom. Agora são 14. Agora eu olhei ali, são 14. Estou indo para a próxima situação. Vejam o que eu vou fazer nessa próxima situação. Estou colocando uma mesa. Estou colocando um bloquinho A em cima da mesa. Professora, mais uma situação diferente? Mais uma situação diferente. Caramba. Ih, tem várias. Não se preocupa, não. Do lado direito, eu estou pondo um aparato com uma roldana. Vou pegar um fio vermelho, vou ligar no A, vou passar pela roldana e vou pendurar um bloquinho B do lado direito. Vou pegar um aparato, vou colocar uma roldana do lado esquerdo, vou pegar um fio em azul, vou ligar no A, vou passar pela roldana e do lado esquerdo eu vou pendurar um bloquinho C. Ó, olha o que eu fiz. Não tem atrito com a mesa, é sem atrito. Pergunto a vocês, isso está em movimento ou isso está parado? Ou depende? Ah, professora, isso daí eu acho que depende Depende do quê? da massa de cada um dos blocos. De cada um deles? Do Do A, B e B do C. Não, do B e do C. Do B e do C. Depende das massas do B e do C. Porque não tem atrito na superfície do A. Se tiver atrito, aí vai depender também da massa do A, tá? Mas, por enquanto, não tem atrito. Vamos supor que eu chegue para vocês e fale o seguinte, ó. A massa do A é 70 quilos. A massa do B é 10. E a massa do C é 20.
A gravidade é 10. Eu quero saber quanto vale a tração que liga o A e o B. Tem um fio AB, né? Quero saber a tração do fio de A e B. E quero saber a tração do fio entre A e C. Tô pondo um risquinho aqui em cima porque eu chamei um fio de AB, que é esse fio aqui da Roldana 1, ó. Esse fio se chama fio AB. E o fio que está do lado de cá se chama fio AC. Dei um nome para o fio. Poderia chamar de 1 e 2, tanto faz. Tá? É um fio AC. Para onde é o movimento, gente? Como assim? Do lado do C, para a esquerda, professora. Porque o C é Pra mais esquerda? pesado. Quem que vai para a esquerda? O C vai para a esquerda? Não, o A vai para a esquerda, o C vai para baixo, o B vai para cima. Ótimo. Então vamos começar primeiro fazendo o B, o C para baixo, certo? Eu comparo as massas que estão penduradas, o B e o C. Como o C tem mais massa, o C vai puxar o conjunto. Então, nós vamos dizer que o movimento do C é para baixo. Só que quando o C vai para baixo, ele puxa a corda azul. A corda azul puxa o A para a esquerda. Quando o A vai para a esquerda, ele puxa a corda vermelha. E a corda vermelha puxa o B para cima. Ok? Desenhei o sentido do movimento. Próximo passo, desenhar todas as forças, tá? Todos eles têm massa, portanto, todos eles têm peso na vertical para baixo. Então, ó, PC para baixo, PA para baixo, PB para baixo. Fala, Gabs. Professora, só uma pergunta, por exemplo, ali a senhora colocou, né, uma seta com a trajetória do movimento, né? Eu poderia inverter ela? Como assim? Não, tipo assim, Colocar o C para cima? não, aquela seta tem que ser exatamente como o movimento, tá? Não, isso aqui é só uma representação. Aí, por É exemplo, só para eu saber qual força é maior. não, sim, professora, eu tô perguntando se eu poderia inverter, colocar, por exemplo, a seta para cima, Se você colocar a seta para cima, o que você vai estar dizendo? que ele tá indo para cima? Ele está indo para cima? Não. Não, eu perguntei porque, por exemplo, naqueles exercícios lá por exemplo, quando tinha exercício de queda, por exemplo, você poderia colocar uma. Não, aqui eu estou só representando para onde eles estão indo, só uma representação. Na verdade, essas setas que eu estou fazendo aqui seria a aceleração do C, a aceleração do A e a aceleração do B. O C está acelerado para baixo, o A está acelerado para a esquerda e o B está acelerado para cima. Ok? Porque ele está subindo, o outro está indo para a esquerda e o outro está descendo. É isso que eu estou dizendo. Mas não é um vetor, é só uma maneira de eu representar. Tá? Pode colocar a seta aqui no meio, se você quiser, ó. Tanto faz. É só para dizer para que lado é o movimento. Tá certo? É só um rabisco. Podemos voltar para as forças? Podemos. Então, desenhei todos os pesos. Tem normal nesse exercício? Tem. Aonde? No A. No A. Por que no A tem normal para cima? Porque por causa da superfície. Porque ele é o único que está em cima da mesa. Ele é o único que está na superfície. Anula. Isso mesmo, Ingrid. Já posso riscar, então? Normal, ó. Eu desenho, mas eu já risco, tá? Por que eu vou riscar normal e o peso? Porque a Ingrid já disse, olha, se anulam. O movimento do ar é na horizontal, não é na vertical. Tá? No C, tem mais forças além do peso. Que forças que eu vou ter que desenhar no C, além do peso dele? Só atração. Não, atração. Tração, para onde? Para cima ou para baixo, no C? No C é para cima. Para cima, porque a corda azul está para cima. Como que eu vou chamar essa tração aqui, hein? Ela vai ter um nome. Qual que é o nome dela? TC. Aqui é AC, né? Por A. A causa da o fio linha? é o fio que está ligando A com C. Eu chamei ele de AC, lembra? Tração AC. Que outra força além do peso do B existe no B?
Tração para cima. Tração para cima. Que tração que tem para cima no B? Muito bem, Ingrid. Tração AB. Porque o fio que está ligando o B com o A, eu chamei ele de AB. No A, tem mais forças no A, além da normal e do peso. Qual? Vai ter uma tração puxando ele para a esquerda. Uma tração para a esquerda. Qual tração que está para a esquerda? TAC. TAC, porque é o fio que liga A com C. Tem mais força. E vai ter outra para a direita, que vai ser menor. Uma menorzinha para a direita. Tração AB. Pronto, desenhei todas as forças. Qual que é o próximo passo? Escrever as leis de Newton. Quais leis? A segunda. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vamos começar pelo A, depois vamos para o B e depois vamos para o C. Embora o A tenha 4 forças nele, tem 4, certo? A gente já cancelou a normal e o peso. Sobrou para nós TAC e TAB. Vai ficar TAC menos TAB ou o contrário, TAB menos TAC, ou não faz diferença? Quem que eu escrevo primeiro? TAC ou TAB? TAC menos TAB, né, professor? Isso mesmo. A Isa acho que pegou o jeito da coisa, o Gabriel também. Vamos lá, ó. TAC vem primeiro, que está no sentido do movimento. TAB está no sentido contrário. Escrevi a força resultante? Isso é igual a massa do A vezes a aceleração. Agora vamos olhar para o B. No B tem 2 forças. TAB para cima, PB para baixo. E o movimento do B é na vertical para cima. Então, eu escrevo TAB menos PB ou PB menos TAB? Quem que vem primeiro? O TAB ou o peso? TAB menos PB. TAB, porque ele é maior. Ele vai para cima, né? E o peso está no sentido contrário. Então, TAB menos PB igual a massa do B vezes a aceleração. Agora, vamos olhar para o C. Oba, olhando para o C. O C vai para baixo. Então, que força eu escrevo primeiro para o C? Ótimo. Começo com o PC, que é o que está para baixo. A Daiane é o contrário. Professora, uma coisa que eu não entendi. Por que que no B começou com o PB menos o TAB e no C foi o... No B eu não comecei com o Eu falei errado, TB menos PAB e no C ficou o contrário. Porque a força que eu escrevo primeiro é que está no sentido do movimento. É a maior. Para onde é o B? O B não vai para cima? O B O B vai para cima, ó, o movimento, ó. para cima. Que força que tá para cima? Tem uma força para cima no B. A TAB? Então ela vem primeiro. Ok. O PB está no sentido oposto, não tá? Então ele é negativo. Olha o C. O movimento do C é para baixo. E o peso do C está para baixo. Então eu começo pelo peso do C. Ok? Ok. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou cair num sisteminha matemático que eu vou somar. Tá? Quando eu for somar, tem coisa que vai ter que sumir. Se não sumir, é porque vocês erraram. Veja. TAB negativo, TAB positivo. Tem que sumir. TAC positivo, TAC negativo. Tem que sumir. Sobrou o que para mim? PC menos PB, MA vezes A mais MB vezes A mais MC vezes A. Soma das massas vezes aceleração. O que faz esse conjunto ter movimento é a diferença entre os corpos que estão pendurados. O A não interfere. Vê, o peso do A não entrou aqui, o peso do A, ó. Entrou o peso do C e o peso do B. Vamos calcular aqui no cantinho, ó. Peso do A é a massa do A vezes a gravidade.
A massa do A é 70, a gravidade é 10, então o peso do A é 700. Joia, vou calcular. Não precisava do peso do A, perdão. Vou apagar porque eu não precisava dele, tá? Ele nem entrou ali na minha conta, eu não vou usar ele para nada. Não, nem vou calcular. Eu vou calcular o peso do B e do C. Peso do B é a massa do B vezes a gravidade. A massa do B é 10, a gravidade é 10, então o peso do B é 100. Vamos calcular o peso do C. O peso do C é a massa do C vezes a gravidade. A massa do C é 20, a gravidade é 10, então o peso do C vai ser 200. Jóia, agora eu vou substituir aqui, ó. Peso do C, 200, menos o peso do B, que é 100, soma das massas, tem que somar as três, tá? 70 com 10 com 20, o que vai dar 100, vezes A. 100 dividido por 100 vai dar 1. 1 metro por segundo ao quadrado. Tá, mas eu não queria a aceleração, eu queria tração AB e tração AC. Como é que eu acho tração AB e tração AC, gente? Como é que eu acho? Como você acha o quê, professora? As trações AB e AC. É só substituir na fórmula. Qual delas? Se você quer achar a B, você pode substituir na B ou na A. Não, você Não vai na dar, B, né? na B. Na B, Na B. isso. Então, vou começar pela tração AB. Então, eu vou pegar a equação do B. Pega aqui a equação do B. E substitui. O que a gente substitui? A equação do B não diz que tração AB menos peso do B é igual a massa do B vezes aceleração? Eu quero a tração AB. Olha o peso do B, eu já calculei. Ele é 100. A massa do B está lá no enunciado. É 10. A aceleração eu calculei é 1. Então, a tração AB vai dar 110. Agora falta calcular o quê? Falta calcular a tração AC. Vou pegar alguns minutinhos a mais, tá, gente? Para concluir aqui. Vou pegar a equação do C, tá bom? Qual é a equação do C? PC, opa. Isso aqui não some mais sozinho. Tem que ficar apertando aqui para ele sumir. PC menos TAC é igual a massa do C vezes a aceleração. Peso do C, tá aqui, ó, 200. Tração AC, não tenho. Massa do C, 20. Aceleração eu calculei é 1. Daqui eu tiro que a tração AC vai ser 180. Olha que legal. Presta atenção aqui. O C, a gente disse que estava descendo, certo? Quanto vale o peso do C? 200. E a tração AC, que está para cima, ela vale 180. Ó. 200 é maior do que 180, então o C vai descer. O A tem uma tração AC para a esquerda, que vale 180. Mas ele tem uma tração AB para a direita, que vale 110. 180 é maior do que 110, então ele vai para a esquerda. Se eu olhar o B, o que acontece com o B mesmo? O B sobe. A tração que tem em cima do B é o TAB, vale 110. E o peso do B é 100. 110 é maior do que 100, então o B vai subir. Ok? Faz sentido isso para vocês? Bem tranquilo, professora. Bem tranquilo, depois que a gente sabe desenhar tudo, tá? Se vocês abrirem a lista, na lista vocês vão ver que não tá do jeitinho que eu fiz aqui. Na lista só tá a mesa, o bloquinho, as cordas,
Na mesa vai ter isso aqui, ó. Calcula a tração. Calcula a força do A empurrando o B. Não vai ter sentido do movimento, não vai ter as forças desenhadas. Vocês é que vão ter que saber analisar as situações, tá? Para poder resolver. Na semana que vem, eu não vou fazer chamada, tá? Na segunda-feira, não tem aula. Eu vou fazer a chamada agora pela lateral. Só um minutinho, que eu vou pegar aqui no celular, que eu sempre tiro foto, e depois fica mais fácil para mim na hora que eu passo para o sistema do colégio, tá? Então, a chamada de hoje, ó, tá indo da Adaiane até a Bia, tá? Depois, na chamada, lembrando que a Bia não conta a presença para ela lá no sistema do Cutuca. Tô indo do Bruno até o Ian. Tô indo do Ian até a Lelê. Estou indo da Letícia até a Rafinha, passando aí pelo Felipe, pelo Nicolas, pela Nick, pelo Murilo, pelo Teus, e estou terminando lá no Vitor. Na semana que vem, eu vou estar no Meet de vocês na quarta-feira, porque segunda é feriado, então na quarta vai ter um Meet, apenas para tirar dúvidas da lista. Então, vocês vão ter que fazer a lista para poder tirar dúvidas. Volto sim, ó. Gabi, você quer que eu volte nesse último, né? É, só para mim olhar e rapidão. Tá cheio de rabisco. No e-book da sala, tem exercícios resolvidos com enunciado desse assunto. Assiste a aula gravada do ano passado de exercícios resolvidos. Tem uma monitoria do Tibério, que ele gravou para o pessoal de elétron no diurno, sobre forças, desenho de forças. Se tiver dúvida, assiste a aula gravada da monitoria, que também está lá no e-book, tá? E na aula de quarta, nós tiramos as dúvidas da lista. Combinado? Se não quiser entrar na aula de quarta, não precisa entrar na aula, resolve a lista. Ah, surgiu uma dúvida às 9h40. Entra na aula às 9h40. Surgiu a dúvida às 10h15. Entra na aula às 10h15. Bom? A aula é para resolver a lista. Não para eu resolver a lista para vocês. É para vocês fazerem perguntas de onde vocês têm a dúvida. Beijoca, Nick. Pessoal, obrigado pela presença na aula. Vamos trabalhar na lista. Eu encerrei a matéria por aqui. Então, agora eu só falo com vocês para dúvidas e prova. Ok? Bye, bye. Obrigada, Laurinha. Obrigada, Bia. Tô encerrando. Obrigado pela aula, professor. Tchau, professor. Obrigado pela aula aí, viu? Até mais. Tá, professora, obrigada pela aula. Obrigada pela aula. Imagina. Tô encerrando aqui a gravação, certo? E o compartilhamento. Bye, bye, gente. Até a semana que vem. Bom feriado para vocês. Eu parei de gravar, mas ele não diz aqui que eu parei de gravar. Vamos lá. Interromper a gravação de novo.